Bom dia a todos. Bem-vindos a mais um evento do nosso Turbina Inovação, né? Espaço Conexões, Estilo de Vida. Eu sou Sidney, eu sou engenheiro eletricista em Furnas e vou estar conduzindo, né, essa apresentação hoje, com a participação aqui dos nossos palestrantes, o Leandro Pereira, consultor em blockchain e Web3, e também o Fernando Lopes, que é advogado e membro fundador do Instituto Brasileiro de Direito Penal Econômico, e o Pedro Ivo, que é o Community Lead do Unipilot, e é sócio da 3.0 Consultoria, né? E dou as boas-vindas a todos aqui presentes. Por favor, Fernando, a palavra é sua. Obrigado. Primeiro, obrigado pelo convite aos colegas, Leandro. Sempre é muito bom falar sobre esses temas aí que estão transformando, né, o modo da gente pensar como nos organizamos, né, até mesmo como sociedade. Bem, eu vou falar sobre, conforme já foi falado, sobre finanças descentralizadas. E eu sempre digo que o primeiro passo para você entender finanças descentralizadas é você entender finanças. Então, se você entender bem como que funciona a ideia básica de finanças centralizadas, você não vai ter dificuldade de entender a descentralizadas. E, basicamente, é aquela ideia do superavitário e do deficitário de recursos. O superavitário tem recursos que estão parados e o deficitário ele precisa de recursos para fazer um empreendimento. E hoje, como que funciona? Hoje, os bancos, eles atuam como os intermediários entre esses dois indivíduos. Então, o banco, por exemplo, ele exerce uma série de funções. Ele precisa, por exemplo, ver se o deficitário vai ter condições de pagar o empréstimo. Então, ele tem que fazer o que nós chamamos lá análise de risco de crédito. Tem que, obviamente, fazer coisas que são bem básicas, mas que, na prática, exigem toda uma estrutura, como, por exemplo, administrar o saldo, né, do superavitário, ver se o superavitário tem aquele valor mesmo que ele afirma ter. Então, há todo um conjunto de atribuições que hoje são realizadas pelos bancos e, obviamente, que eles, para eles realizarem isso, eles cobram as tarifas, porque é necessário manter pessoal, funcionários. E o que as finanças descentralizadas elas mudam nesse papel? Basicamente, a única coisa que elas mudam é que você não tem mais essa figura dos bancos. Os bancos eles são substituídos por códigos de computador, que nós chamamos de smart contracts. Até pode passar o próximo slide. Aqui falando sobre os assuntos, né, que nós vamos discutir hoje, basicamente o que são finanças descentralizadas e o funcionamento. E já no próximo slide tem a definição dos smart contracts, né? Que, conforme eu havia dito, são códigos de computador cuja função é fazer exatamente todas as atividades que hoje são realizadas por funcionários, né, das instituições financeiras. Essas atividades elas devem poder ser codificadas e executadas por esses chamados contratos inteligentes. Então, grosso modo, como que funciona? Quando eu vou fazer uma transferência, da mesma forma que, por exemplo, no banco, se eu vou fazer uma transferência da minha conta, fazer um Pix, por exemplo, é preciso que seja verificado, que alguém verifique se eu tenho aquele saldo que eu estou querendo transferir. No âmbito das finanças descentralizadas, essa verificação ela tem que ser passível de ser feita pelo código, ou seja, pelo chamado smart contract. Então, o smart contract, o código, ele vai ter que ser capaz de verificar o saldo, se eu tenho saldo, e uma vez tendo saldo, processar a transferência. É claro que isso que a gente está falando no âmbito do código, né, ele, na verdade, está integrado a uma grande rede, que nós chamamos uma rede P2P, e esse processo de validação ele é basicamente replicado por cada um dos computadores que fazem parte dessa rede. Ou seja, eu tenho basicamente computadores os computadores que integram a rede, eles rodam o mesmo software, e esse software ele é capaz de executar
o código desses smart contracts, e toda transação, ou seja, como essa que eu falei, de você fazer uma transferência, essa transação ela é executada por toda a rede. Então, eu tenho basicamente uma substituição dos bancos, que são instituições centrais, então você tem vários bancos, cada pessoa tem ali o seu depósito, a sua agência, os bancos precisam, daí eles criarem uma rede para poder se comunicar entre eles e fazer o processamento dos pagamentos. No caso do DeFi, eu ainda tenho essa rede, mas essa rede ela é formada por computadores, e esses computadores todos eles seguem o mesmo conjunto de regras. Então eu tenho o que nós chamamos aí de uma interoperabilidade. Não é igual no mercado de finanças tradicionais, que cada banco, por exemplo, tem o seu próprio sistema, inclusive isso acaba complicando quando se fala em transferência internacional. Um dos grandes problemas hoje que o SWIFT, que é o sistema responsável por esse tipo de transferência, ele enfrenta muito essa questão da interoperabilidade, né? Cada banco tem o seu sistema, tem o seu formato de dados. Então, por meio desses smart contracts, dessas peças, nós conseguimos aí resolver grande parte dos problemas que hoje existem em função desses inúmeros intermediários, né? Aí, se puder passar para o próximo. Então, aqui, né, conforme eu já havia falado, os smart contracts eles são basicamente códigos de computador. Tecnicamente, você tem variáveis, né, e funções. E o token, por exemplo, ele é um smart contract também, que ele é um criptoativo. Basicamente, ele é um contrato onde você tem disciplinado ali uma quantidade daquele token e funções que vão disciplinar a transferência. E, obviamente, o nome do token, a quantidade de decimais que ele tem. Então, é muito comum você utilizar, por exemplo, 18 decimais, você pode utilizar 9, etc. E os tokens eles são muito importantes no âmbito das finanças descentralizadas porque eles são utilizados para representar todo tipo de título, né? Então, você vai fazer um empréstimo, geralmente você vai utilizar tokens. Mas como ele é como a gente já falou, né, um smart contract, e a gente fala token, geralmente eles são criados segundo um padrão, aí vários padrões, né, que é justamente para ter essa interoperabilidade. Eles podem basicamente representar qualquer coisa. E, em geral, é o que acontece. Você tem o mesmo token que, por exemplo, às vezes representa um imóvel, não difere em nada tecnicamente de um outro token que representa, por exemplo, um título privado, né, de empréstimo. Isso o que acontece, não que precise ser assim, né, mas obviamente que tudo exige desenvolvimento. Então, fazendo aí uma síntese, né, a ideia é utilizar os smart contracts para que esses smart contracts sejam capazes de substituir todas as atividades que são realizadas hoje pelos bancos. Até então isso seria impossível de ser feito, porque você não existia uma rede capaz de operar como uma rede que a gente chama de distribuída, mas é uma rede P2P, que você não tem um elemento central, né, que faz a gente vai falar, até já foi falado isso pelo Leandro, que faz toda essa gestão. Isso é muito difícil você ter uma rede que não tivesse ente central e que pudesse funcionar, justamente pela questão da validação das transações. E com a blockchain e os sistemas de consenso, conforme o Leandro falou, Proof of Work, Proof of Stake, você conseguiu criar esse tipo de rede, onde eu não tenho um ponto com maiores poderes de validação do que outros, ou seja, em princípio, idealmente, né, vamos falar assim, todos os nós possuem o mesmo poder de validação, caso sejam nós rodem software, né, sejam nós mineradores, ou seja, estão todos em pé de igualdade, todos podem conferir o trabalho que o outro fez, né? Até se fala prova de trabalho, porque um computador faz, vamos dizer assim, que eu tenho um envio de, sei lá, centenas de transações. Aí um computador vai fazer a validação dessas centenas de transações, ver tudo que o banco faz, lá ver se tem saldo na conta, etc. E vai passar para o outro computador que vai ter o mesmo poder de fazer a mesma validação, e esse outro computador vai fazer. Isso vai sendo difundido na rede. Então você tem um trabalho que ele é basicamente replicado,
e dá muita segurança de que o trabalho foi feito de forma correta. Então, isso dilui muito a questão da confiança, né? Hoje você, por exemplo, hoje você tem que confiar que o teu banco, nas finanças tradicionais, ele vai fazer o trabalho correto. Ele vai proteger, por exemplo, vai ter proteção aí contra hackers, né, que você não vai ter os teus dados vendidos, mas na prática você não sabe o que acontece ali dentro, né, da instituição onde você ou que faz a custódia do teu recurso. E aí já no caso das finanças descentralizadas, isso não existe. Todos os nós que integram a rede têm o mesmo poder. Né? E aí a gente fala o nó, que é o computador, né, da rede, que implementa o software, e esse software, uma das coisas que ele faz é justamente executar o código que estão nesses smart contracts. Então, a ideia é basicamente expandir para o âmbito das finanças descentralizadas, o que começou com o Bitcoin. O Bitcoin, você tem uma transferência de moeda do próprio Bitcoin. Então, o conjunto de regras são muito mais simples, porque eu preciso só basicamente verificar se a pessoa tem aquela criptomoeda que ela está transferindo, se ela assinou de forma correta. Agora, quando eu falo em títulos, aí eu estou falando em contratos, então eu tenho várias regras, por exemplo, quando que o contrato vai ser liquidado, ou, em outras palavras, quando que vai ser feito o pagamento do empréstimo. E para que eu possa fazer isso, o protocolo, né, o software do Bitcoin não tem essa funcionalidade. Então, quem veio trazer essa funcionalidade foi a rede Ethereum, que aí ela deixou esse software mais complexo, e aí criando uma que nós chamamos tecnicamente de uma máquina virtual, né, chamada Ethereum Virtual Machine, capaz de implementar regras mais complexas do que você tem no Bitcoin. Então, o Bitcoin, as regras são muito simples, a gente chama o script, né, é muito simples, e já por meio dessa máquina virtual eu consigo ter regras mais complexas que são nada mais do que esses smart contracts. Então, com o smart contract, por exemplo, eu consigo, uma vez que a pessoa entrou num protocolo de finanças descentralizadas, ela vai querer fazer um empréstimo de um determinado token. Então, eu vou ter lá um contrato, um smart contract, que ele vai verificar, Fernando, você quer emprestar quanto? Eu quero emprestar, sei lá, 100 DAIs, por exemplo. Aí ele vai falar, beleza, para você emprestar 100 DAI, você precisa fazer um depósito colateral aqui de um valor X em Ether. Aí você já tem esse depósito? Ele não pergunta, né, mas ele verifica. Aí se eu já tenho esse depósito, que está no smart contract, tudo é smart contract em finanças descentralizadas. Aí ele fala, beleza, você tem o teu colateral, você vai poder emprestar, mas na data X você vai ter que pagar. E ele não é uma coisa assim, eu vou ter que pagar porque se eu quiser pagar. Não, já está programado que naquela data X o valor vai ser descontado da minha conta e o empréstimo vai ser liquidado. Daí você pergunta, mas se eu não tiver saldo? O protocolo, os smart contracts têm que cuidar de tudo isso. Então ele já tem que ter uma regra, né, que a gente chama lá o liquidation, né, se ele percebe que o valor do teu colateral está baixando, você pode já ser liquidado, né, e você vai sair no prejuízo. Então você vai ter que sempre se obrigar a manter o saldo no smart contract para saldar a dívida. Essa é uma ideia também fundamental dos smart contracts. Eles foram criados, a ideia original, para evitar a inadimplência, ou seja, eliminar o risco de crédito. A ideia é que se a pessoa que emprestou recurso ela não possa ter a liberdade de chegar no dia de pagamento e não pagar. Entendeu? Essa que é a responsabilidade do programador que vai criar o smart contract. Então veja que é uma coisa realmente complexa. Envolve aí toda uma substituição, né, de tarefas que são feitas aí por esses smart contracts, que são criados aí, hoje nós temos, conforme o Leandro falou, né, várias redes, mas a primeira mais conhecida foi a rede Ethereum, e a rede Ethereum utiliza uma linguagem principalmente Solidity. Tinha outras também, né, tem outras, mas Solidity é sem dúvida que mais utiliza aí para criar esses códigos. Pode passar para o próximo. Então aqui basicamente, né, eu já falei sobre isso, o mercado de finanças descentralizadas, ele é um mercado onde eu continuo tendo empréstimo, continuo tendo agentes superavitários, mas a diferença é que eu tenho, como precisa ser tudo automatizado, e eu não tenho hoje smart contracts que otimizem, que fazem
automação, né, automatizado, que façam automação de moeda fiat, né, de real, de dólar. Então, tudo que é negociado no âmbito da finanças descentralizadas são criptomoedas e tokens. Que o Leandro já explicou ali, né? Basicamente, criptomoedas são as moedas nativas da rede. No caso, no caso a rede Bitcoin, da Ethereum, quando o computador faz a validação de forma correta, aquele que se encarregou de fazer a validação de um conjunto de transações validou de forma correta, ele vai receber em pagamento uma criptomoeda da rede, que é o Ether, por exemplo, ou no caso do Bitcoin, o Bitcoin. É assim que as moedas elas são criadas, né, nessas redes. E aí os tokens eles já são criados pelos usuários por meio dos smart contracts. Todo token é um smart contract. A diferença é que o token ele tem inicialmente um padrão já estipulado pela comunidade, justamente para que possa haver interoperabilidade. E, em regra, um smart contract que é utilizado, né, que representa um token, ele tem basicamente o nome do token. Então, imagina que você é o programador, você tem que criar um smart contract, criar um token, imagine, né? Você vai ter que definir um nome, um símbolo, uma quantidade de decimais, ter algum tipo de função ali para controlar o saldo e funções daí relativas à transferência, ou seja, tanto para transferência direta, que para você poder transferir o token da tua carteira para outra, mas como o sistema opera por meio de smart contracts, existe uma função também que é você autorizar um smart contract a transferir no teu nome. Isso é muito comum, também uma questão de segurança também, bem sensível, mas há também esse tipo de função, ou seja, você pode, vamos dizer assim, conceder uma procuração para que o smart contract faça a transferência em teu nome. Então, acho que pode passar para o próximo slide. Então, ou seja, a ideia também é muito importante, né, que as regras de negócio, né, que basicamente são as que estão no smart contract, elas são públicas. Então, todo protocolo de finanças descentralizadas, geralmente ele tem o seu repositório, que os programadores conhecem muito, né, no GitHub, onde eu tenho acesso a todo o código-fonte, certo? Então, ou seja, as regras são públicas, obviamente só que não são todos que sabem, que vão conseguir entender a regra. Né? Se você não conhece, por exemplo, não sabe como ler um programa de computador, aquilo ali vai parecer grego para você. Porém, você pode contratar uma empresa que vá fazer essa verificação antes de fazer um investimento, por exemplo. Aí até entra aquela discussão um pouco, como que eu tenho intermediário hoje no mercado DeFi? Hoje é até engraçado, né? Você falar que o mercado DeFi ele não tem intermediários, e de repente você vê que os bancos hoje estão entrando no mercado DeFi. É justamente porque eles viram que muitas pessoas não têm essa capacidade e não estão dispostas, às vezes, até mesmo, conforme o Leandro falou, né? Não estão dispostas a assumir o ônus da liberdade, né? Porque a liberdade ela tem também o seu ônus. Então, o banco faz a custódia, ele se responsabiliza por tudo aquilo. Se der algum problema, se você, de repente, for vítima de uma fraude, pode ser que ele venha a ressarcir o prejuízo, né, em geral. Já no âmbito, quando você dispensa o banco, você passa a ser responsável pela custódia do teu recurso. É possível que você faça transferência de forma segura, algo que não era possível antes, sem intermediários, mas você tem algumas responsabilidades. E você pode delegar essa responsabilidade para o intermediário. Os bancos viram que as pessoas têm muita dificuldade, por exemplo, para entender como funciona isso, conseguir fazer até mesmo aceitar que possa haver esse tipo de relação tão complexa, totalmente intermediada por smart contracts, e aí eles estão agora nesse mercado, entrando forte, inclusive, né, comercializando criptomoedas, já se fala em criar uma stablecoin, o Banco Central mesmo já está desenvolvendo um estudo sobre isso, para que os próprios bancos possam emitir stablecoins, que o Leandro explicou, e possam estar atuando no mercado DeFi, que obviamente que um banco ele tem muito mais know-how para atuar em um mercado como o mercado DeFi, que basicamente tudo ocorre por meio de código, e você, inclusive, consegue fazer operações muito interessantes e lucrativas por meio de programação, você mesmo programando, isso que é uma coisa que é muito interessante. E os bancos eles têm mais know-how do que grande parte da população, né, brasileira. Nós temos aí um déficit educacional hoje muito grande nessa parte de tecnologia, né? Então, ou seja, só que é claro que ele vai cobrar por isso. Então, parte do teu recurso, hoje eu sendo programador, eu consigo fazer uma série de operações no âmbito DeFi,
meu lucro vai ser muito maior do que se eu, obviamente, delegasse essa atividade para um intermediário, que pode ser um banco ou qualquer outra empresa, né? Então aqui, conforme eu já falei, né, que os smart contracts eles substituem, né, os custodiantes, os trabalhos administrativos. Essa é a ideia, né? E claro que isso exige aí competências, né, do programador, e é importante que seja verificado muito bem o código do protocolo que você vai. Protocolos são, vamos dizer assim, as empresas ou o grupo de pessoas que criam esses smart contracts, e verificar se não tem falhas, porque ao contrário da blockchain e do Bitcoin, que você não teve hacker, não conseguiu, até hoje ninguém hackeou a blockchain, né, do Bitcoin ou do Ethereum, esses programas de computador, como são feitos, né, eles podem ser feitos por desenvolvedores aí, qualquer desenvolvedor qualquer um pode criar um smart contract e colocar na rede, eles podem ter falhas. E como esses smart contracts, eles fazem a custódia dos recursos, né? Lembra que custódia de recursos continua existindo. A diferença é que ela não acontece, não fica com o intermediário financeiro, com o banco, mas ela fica em um código também. Então o smart contract ele também faz a custódia de recursos. E aí o hacker, uma vez ele identificando smart contracts que fazem essa custódia, ele vai tentar ver se tem alguma falha ali para poder sacar esses recursos. Isso aconteceu várias vezes, inclusive até, conforme o Leandro falou ali, quando falou sobre forks, Ethereum Classic, aconteceu justamente devido a um ataque hacker, num desses contratos. Então, em suma, né, eu acho que seria basicamente isso. Acho que eu não sei qual, se puder passar para o próximo slide. Aqui apenas, né, a diferença, conforme eu já falei também, é que no âmbito das finanças centralizadas, você não tem uma rede entre todos os participantes, que nós chamamos de rede distribuída ou rede P2P. Mesmo no âmbito dos bancos, no sistema SWIFT, um sistema de mensageria, você não tem uma única rede. Você tem o sistema SWIFT, uma rede de mensageria, e por meio de um sistema de correspondência entre bancos que são feitos lá os acertos. Já no âmbito do DeFi, não, é uma rede, conforme se fala mesmo, uma rede composta por vários computadores, e é ali que tudo acontece. Não existe nada por debaixo dos panos, né? É o que está ali mesmo. Cada computador faz o processamento, tem o mesmo poder de fazer em tese, né? Tem o mesmo poder de fazer a validação. Claro que a gente sabe que a validação você precisa consumir energia. Então, computador que obviamente possui mais capacidade, né, mais poder aí energético, vamos dizer assim, poder de processamento, ele vai ter vantagem, vai conseguir minerar muito mais rápido. E existem outras questões aí que o poder financeiro acaba minando um pouco essa ideia de descentralização, mesmo dentro de redes P2P. Mas isso já é uma outra questão, né, mais técnica, e essa questão também de descentralização é até filosófica, se for parar para pensar, né? Então, mas quando a gente fala em descentralização mesmo, o que a gente está querendo dizer é que você não tem um único ente responsável pela validação, como o Banco Central, por exemplo, que ele é o banco dos bancos, né? Então, todo banco ele tem que fazer um depósito compulsório, por exemplo, do Banco Central. Isso não existe no âmbito das finanças descentralizadas. Ali, em tese, se não é todo mundo igual, é mais igual, pelo menos, do que no âmbito das finanças centralizadas. Acho que é isso aí. Daí as perguntas, né, ficou à disposição também, caso tenha perguntas mais técnicas, que eu puder responder, estou à disposição.